Olá, eu sou o William, tenho 32 anos, sou de Porto Alegre e venho aqui demonstrar uma receita para participar do MasterChefs profissionais. Então eu vou fazer uma rabada com recheio de figos e purê de moranga rabutiá. E para isso eu vou precisar da rabada, obviamente, eu vou precisar de alguns legumes para poder fazer o mirepoix, para poder fazer o cozimento dela. Eu vou cozinhar também com vinho. E aí eu vou ter o figo, que eu vou nada mais nada menos do que limpar ele e dar uma esmagada, porque ele não vai ficar bem purê. E vou ter a moranga cabutiá, que eu já descasquei, e aí eu vou cortá-la em pedaços e vou cozinhar ela e depois vou bater para virar um purê. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, na verdade, é deixar marinando a carne, tá? Com sal, pimenta e um pouco de vinho. Enquanto ela vai ficar marinando, aí eu vou começar os outros processos, tá? Eu vou marinar ela então com um pouquinho de sal, pimenta e vinho. Então agora eu vou reservar ela, e assim que eu reservar ela, eu vou deixar daí ela mais ou menos em torno de uns 15 a 30 minutos marinando nesse vinho, para poder ter melhor o tempero, para ficar mais fácil também de cozinhar ela o colágeno dela começar a ficar mais fácil de passar para o caldo. Então o segundo processo, na verdade, é pegar a moranga rabutiá, cortar ela em cubinhos e botar ela para cozinhar com um pouco de sal e louro, que eu tenho seco em casa. Então eu vou botar um pouquinho de sal. Não. E depois que eu encher de água, assim que ela terminar de cozinhar, ela vai estar perfeita para fazer o purê. Então o terceiro passo vai ser fazer o mirepoix dos legumes para poder cozinhar. Tá? Isso aqui eu vou fazer finalização. Depois eu demonstro como vai ser. Basicamente inteiro. A cebola a gente descasca. Vou cortar ela grosseiramente também. E vou descascar a cenoura. Então, o próximo passo, na verdade, é pegar a carne e marcar ela na frigideira, tá? Para que ela tenha um ótimo maillard, que é a caramelização dos açúcares da carne, para poder depois botar ela na pressão, tá? Esse maillard, essa caramelização vai ajudar no sabor, tá? Vai ficar muito mais intenso o sabor da carne e do molho depois. Então agora, com a frigideira bem quente, eu vou começar a adicionar a carne, tá? Com ela dourada, então, a gente vai pegar e vai colocar na panela de pressão, tá? Ela já tem um pouquinho de líquido aqui, já esquentando, para facilitar o meu trabalho. Tá? E eu vou continuar dourando a carne, vinho da marinada. Eu vou deglaçar aqui, ó. Eu vou adicionar mesmo essa parte aqui que ela não tem tanta carne, ela vai ajudar muito com o colágeno no molho final. E assim que eu finalizei toda o maillard, dourar no rabo, eu vou terminar de colocar ele aqui na minha panela de pressão. Com cuidado para não espirrar.
Então depois que já deu uma fervida, perdeu o álcool, pode sentir que não tem mais álcool saindo dela, a gente vai colocar daí na panela de pressão. Enquanto vai estar cozinhando aqui na pressão, eu vou preparar daí o purê. Tá. Então agora a gente vai pegar então a minha kabocha, tá? Vou tirar o louro que eu coloquei. E vou colocar ela aqui no meu liquidificador. Sem muito líquido, tá? Porque daí a gente vai acertar qual é que vai ser a quantidade da cremosidade dela, tá? Eu tenho também um pouquinho de manteiga que eu vou colocar depois. E agora que eu bati ela tá uma textura, ó, interessante, tá? Eu vou colocar um pouquinho mais de sal, tá bem sem sal, mas é só um pouquinho. Então o nosso próximo passo é cortar o figo. A gente vai tirar essa partezinha de cima e a partezinha de baixo, tá? Elas são um pouco mais duras e como eu não vou cozinhar, é preferível que eu retire elas. E com esse figo eu vou misturar um pouco de catuaba, tá? Porque a catuaba vai dar um sabor um pouquinho mais adocicado ao meu figo e vai ajudar ele a se manter um pouco mais consistente na hora de eu colocar dentro do recheio. Depois que eu cortei todo o figo, então eu vou adicionar aqui a catuaba, tá? E vou deixar na geladeira. Enquanto eu não termino de fazer o rabo, ela vai ficar marinando, tá? Isso aqui depois eu vou acabar utilizando para finalizar o molho do rabo. Então, o próximo passo, né? Já deu os 45 minutos de cozimento do rabo. Agora eu vou tirar ele da pressão e coar ele, tá? Depois que ele estiver bem coado, tá? Eu vou esmiuçar ele. E esse caldo que sobrou eu vou reduzir para fazer um molho, tá? Para finalização do prato depois. Enquanto isso, eu posso falar um pouco, né, sobre o porquê Masterchef, eu acho que seria muito importante para a minha carreira, porque eu poderia demonstrar um pouco como é que é o meu trabalho, de uma maneira um pouco mais incisiva. Eu tenho gosto por competição, acho que ia ser muito legal se eu pudesse mostrar melhor as minhas qualidades como cozinheiro, tá? Diante de outras pessoas que talvez tenham tanta qualidade quanto eu. Gostaria muito de poder participar e mostrar que realmente faz sentido eu participar. Eu posso falar um pouco até da receita, né? Que na verdade tipo, são várias coisas que eu aprendi na minha vida na cozinha, que eu gosto muito de cozinhar, que eu aprendi com as minhas viagens na Espanha, que eu aprendi com o meu tempo em Porto Alegre e inclusive na catuaba, que é uma coisa que eu estou aprendendo aqui em São Paulo a usar. Então depois de esmiuçado e ele bem aqui, ó, eu vou ter que ser rápido porque senão o colágeno dele começa a endurecer e vai ficar difícil de colocar. Vou ficar bem no meio e vou fechar. E dá uma pressão aqui, tá? Vai ver que ele vai ficar meio medalhão aqui. Então, depois que ele acabou endurecendo, tá? Tenho aqui na mão, eu vou dar um corte, tirar essa partezinha de cima e vou fazer uns medalhões, não muito grandes. Vou cortar com filme porque ficou muito mais fácil e aqui dá pra ver que eu já tenho o figo. Vou deixar que ele fique bem crocante por fora e aí ele vai esquentar bem por dentro, tá? E vai ficar muito maravilhoso. Então depois de todo ele pronto, o purê, o molho e o rabo, tá? A gente vai dar uma empratada nele, tá? Eu vou usar também sriracha para empratar porque eu gosto muito, tá? Tem aqui depois que eu vou cortar bem fininho para poder botar por cima para ficar bonito, um verde bonito. Então a gente vai colocar o purê, rabo,
brincar um pouco com o prato. Bem fininho. Colocado por cima. Para dar um toque de frescor. E aí, a gente tem o prato. Isso aí, esse é meu prato, é minha apresentação, espero que tenham gostado. Obrigado.